Dona Fia, é um prazer pra gente estar aqui na casa da senhora e a gente veio aqui perguntar e saber um pouco da história da senhora e da história da Rua Grande aqui, que é aqui a ermida que a senhora mora. Como que é o nome da senhora? Ela é Ana Coleta Diniz, um apelido de Dona Fia. E quantos anos a senhora tem? 76 anos completos. Quantos filhos? 8 filhos vivos, graças a Deus. E quando a senhora chegou aqui em Ermida, o primeiro lugar que a senhora morou foi aqui? Aqui, daqui eu não saí, aqui eu estou. E contando que na Rua Grande era o número de gente, né? Que agora resta um pouco. E que aqui no Santa Cruz do Pedregal só existia uma casa. De quem era a casa? A casa era do Sebastião Clementino, que tinha um curral, que foi do pai dele. Certo. O terreno era do pai dele, ele comprou. E só existia, eu olhava daqui e falava, meu Deus. Dona Fia, uma coisa curiosa, se a senhora mora aqui a vida inteira, e aquela casa do lado de lá que é grandona e tá com o telhado quebrado, e parece que era uma casa das melhores que tinha na região? Ali era a fazenda da minha sogra, com moinho d'água, com engenho, com fábrica de polvilho, com tudo. E uma família numerosa, também com 6 filhos, que eu moro aqui. Mas os meus cunhados, eu adoro eles. Pode continuar. E então é o que resta agora, saudade. Saudade. Ela mudou para a cidade e todos mudaram e eu fiquei no mesmo lugar que o meu marido nasceu. O marido da senhora, como é que era o nome dele? Antônio Diniz Gomes, apelido de Tonho do Temício. Tonho foi um herói, porque ele comprou um caminhão em 1951 e outro em 54. E onde meus meninos, 2, o segundo e o terceiro, aprendeu a dirigir com 12 anos, um com 9 anos, o outro com 10 anos. Com 12 anos ele entregava carvão, nesse 51, ali na siderúrgica de Ermida. Então, o meu marido mexia com lenha, fazia estrada no enxadão, com a turma que trabalhava para ele. E então, assim foi indo. E nós continuamos aqui. A história daqui. Então a gente chegou aqui, teve muita gente que trabalhou para nós aqui, para o meu sogro. E esses pessoal já foram embora, mas deixaram as famílias deles, né? Então, é mais que está em Ermida e o restante está aqui, na Rua Grande, que é do coração da gente, de amor perfeito mesmo, de amor sincero. E também de Ermida, né? Que o meu marido ajudou a carregar até pedra para aquela igreja lá, no carro de boi. Ele com o pai dele. Eu adoro todo mundo de Ermida, são todos meu coração. Antônio dos Campos, aí de uma pequena aldeia, era ponto dos viajantes que vinham de Sabará, Rio das Velhas, Pitangui, Paranhaúma,
Patrocínio, Uberaba, Paracatu e vice-versa. Então, em 1830, seus habitantes primitivos, que diz Duarte Caetano Ribeiro, Manuel José Pereira, José Pinto Caldeira, Marculino Francisco Clementino e muitos outros combinaram em festejar Santo Antônio e também São Sebastião em uma só data. E como ainda não havia igreja no povoado, escolheram a casa de José Pinto Caldeira para as celebrações iniciais, que começou a festa de Santo Antônio, isso em 1830. Olha, a história dos cemitérios que eu conheço foi escrito pelo meu saudoso pai, o capitão José Clementino Pereira. Ele dizia o seguinte na história dele, que em 1885, os fazendeiros aqui da região se uniram para construir um cemitério. E naquela oportunidade, eles pediram licença era Mariana, para construir o cemitério. E eles construíram o cemitério de madeira, cercado de régua, aonde ele existe até hoje. Acontece que tinha que vir uma pessoa para então verificar se tinha condição de ir ali sagrado cemitério. Só que essa pessoa que veio aqui para fazer essa verificação, ele não concordou com a construção do cemitério, porque era feito de tábua de régua. E ele então, num ato irônico, dizia que aquele cemitério não poderia ser porque ali era um cemitério, era um cercado, e que ele poderia até amarrar a égua dele ali. E houve uma revolta tão grande nesta época que eles então queriam até bater nessa pessoa que veio aqui fazer essa verificação. E com isso aí eles foram até a freguesia, que era Tepsiri, pedir o padre que viesse aqui para ordenar que quando seja feito fosse feito outro cemitério. Estou aqui na casa do meu amigo Divino Olímpio. Ele tem uma história muito bonita para nos contar. Eu vou conversar com ele um minutinho. Ô Divino, o nome do senhor completo é? Divino Olímpio de Oliveira. O senhor é casado? Fui casado. Tem filhos? Tem 3. Você conhece isso, não? Conheço muito e o senhor tem muito amigo, graças a Deus, né? Todo mundo conhece o senhor, né? Pior que é voidoso de editor. Violeiro. Eu vou, tudo me conhece. Violeiro. Vai com barulhinho a viola aí. É um artista que nós temos. É, e eu queria saber do senhor, um dia o senhor me contou uma história do cemitério de Santo Antônio dos Campos. Como é que foi feito mais ou menos? Que ano? Parece que o senhor falou a data. Pois é, mas isso aí é o bonito da coisa que me falava, né? Que foi feito, foi em 1911, 1910, um troço assim. É muito antigo. Ele morreu com 83 anos, meu avô. E aquele cemitério ali, ele ajudou a fazer ele. Que as pedras foram carreadas tudo no carro de boi. Tá certo, correto. Você foi levando, né? Depois vieram aquelas pedreiras doidas lá. Onde pode se puta aquele povo lá até hoje. E o primeiro pessoa que morreu, que enterrou lá, não falar? Eles falavam que ele chamava Francisco Ferreira Fonte. É o primeiro morador de ermita? Ele era um cara famoso que tinha ali. Era rua, não tinha aquele que tem hoje não, era por baixo, né, que passava, né? E dava a volta para sair da perto do cemitério. E o cemitériozinho que tinha, pequeno do lado de fora do cemitério grande? Esse lá não explicava o sentido dele não, senhor. Porque o cara, ele era um cara assim, acho que era Deus, não acreditava em nada. E não enterraram ele dentro, não? Não tem um padre, não deixou enterrar ele lá dentro, não. Aí teve que fazer do lado de fora, ele não acreditava em Deus, né? E lá tinha uns marimbondos desse tamanho, meu filho, ó. Não, que foi enterrado? Você chegava lá pra mim mandar uma pegada e botar uma maromba no tio. Então o lugar era amaldiçoado. Parece que era, né? Que tinha marimbondo, cobra, esses tem tudo. E tá lá ainda, não? Derrubaram, arrancaram ele para fazer o cemitério novo. Fazer o outro, né? É isso aí, a história que eu sei desse troço é assim. Eles contavam só que ele era ateu, né? Então no dia que o padre foi confessar ele, a morrer,
falou para ele assim, levou com ele para rezar e não mexeu com isso, né? Falou para ele assim, amado José e Maria amado Jesus e Maria e José. Ele falou assim, e milho. A resposta dele era essa. E aí morreu? Morreu. 4 vivos. Não deixa enterrar aqui dentro, não. A família dele fizeram que ele tem para embora lá para ele. Vou lá. Aí foi enterrado fora do cemitério? Foi fora do cemitério. Ele não deixou, não. Faz muitos anos. Quer dizer, meu avô, eu estou com 73 anos. Meu avô morreu tem muitos anos, ele morreu com 83. Boneco da catacumba. A mulher boneca do catacumba é esse cara aí que eu estou falando pra vocês, né? Que é o Francisco Ferreira Fonte, que tinha o nome dele lá. O boneco tá lá. O boneco tá lá, porque caiu lá, eles não puseram ele lá atrás dele, não sei porquê. É uma estatueta de anjo que tinha lá, era aquele. Então ele já virou tumbo toda a banda, né? Inexplicavelmente, no dia que a carregadeira e os funcionários da prefeitura chegou e desmanchou o cemitériozinho, onde o Olímpio, o cara, nosso amigo, conta que enterraram o homem que não acreditava em Deus. Assim que ele acabou de desmanchar o cemitériozinho do lado de fora, passaram para dentro do cemitério e disseram que ia destruir a sepultura, o túmulo de Francisco Ferreira Fonte. E nessa hora, os amigos Antônio de Souza estava lá, que Francisco Ferreira Fonte criou a sua mãe, Maria Gertrude de São José, falou, não vai destruir não, porque se vocês for destruir, vai ter que passar em cima de mim, vai ter que derrubar tudo. Isso aqui é parente meu, não vai destruir não. Inexplicavelmente, no dia que a carregadeira e os funcionários da prefeitura chegou e desmanchou o cemitériozinho, onde o Olímpio, o cara, nosso amigo, conta que enterraram o homem que não acreditava em Deus. Assim que ele acabou de desmanchar o cemitériozinho do lado de fora, passaram para dentro do cemitério e disseram que ia destruir a sepultura, o túmulo de Francisco Ferreira Fonte. E nessa hora, os amigos Antônio de Souza estava lá, que Francisco Ferreira Fonte criou a sua mãe, Maria Gertrude de São José, falou, não vai destruir não, porque se vocês for destruir, vai ter que passar em cima de mim, vai ter que derrubar tudo. Isso aqui é parente meu, não vai destruir não. Esse homem, os amigos Antônio de Souza, impediu de destruir o túmulo do dono da região de Santo Antônio dos Campos. O tinir da canga e do carretão, sinto por dentro umas contadas e dor no coração. É que esse canto em eras passadas representava uma aliança entre os cascos na poeira da estrada e meus sonhos de criança. O canto da passarada com o carro duetava, o azul do céu com a terra naquele instante se encontrava. O orvalho da manhã era cristal na luz do dia, até parecia o amor ardente do Flor de Maria. E tempo que foi, te guardo no coração. E carro de boi, sumiste no estradão. E
as mãos calejadas, meu trabalho duro e cruel, só me restou uma sorte marvada. Foi de canga do coronel, faço parte dessa manada. Na cidade tonta e perdida, me vem na garganta um nó dilaçado, e no peito uma saudade doída. A cantoria da chapada hoje é buzina de metal, o apoio da boca da noite hoje é sirene de hospital. Orvalho, o sol resta nos olhos, o sol já não faz meio-dia. O que ainda me sustenta é fé em Deus e paz na guia. E tempo que for, te guardo no coração. Carro de boi, sumiste no estradão. Tempo que foi, te guardo no coração. Carro de boi, sumiste no estradão. Tempo que foi, te guardo no coração. Pecado de boi, sumiste no estradão. Tempo que foi, te guardo no coração. Pecado de boi, sumiste no estradão. Tempo que foi, te guardo no coração. Pecado de boi, sumiste no estradão. Tempo que foi, te guardo no coração. Vindo da comunidade de Itapecerica, o coronel José Clementino Pereira construiu ali na Rua Grande o seu armazém primeiro, depois levou para Santa Antônio Ermida, onde já tinha mais gente. Também o João Miguel também foi um dos pioneiros, dos primeiros que teve o armazém. O Francisco Fagundes, ele também foi um dos primeiros que teve também. Alberto Coimbra teve vários também. Tirava retrato, salão de barbearia, armazém. Meu nome é Ian, essa máquina pertenceu ao meu bisavô, Alberto Coimbra, que com ela ele fotografou muitas imagens de ermida. Antigamente, não tinha muita máquina de fotografar, e com ela, antigamente o povo tinha que ir em Divinópolis para tirar foto, e com ela tinha a 6x9 e a 4x6, que é uma imagem que era pequena, quase o tamanho da máquina, que com ela ele tinha a farmácia e a câmera. E seu avô era farmacêutico também? Era, a farmácia onde tinha cirurgia era dele. Antes da cirurgia? Isso, antes da cirurgia. Era uma farmácia? Era. Na onde que é a cirurgia hoje? Perto do bar. E seu avô, ele tinha hobby de fazer fotografia? Tinha, ele comprou uma máquina pra isso. Só pra fotografar? Só pra fotografar a ermida. Mas ele não fotografava por dinheiro, não? Não, só por lazer. Só por lazer.
bem. Como é que é o negócio? Você trabalhar na cerâmica? Puxava areia para construir. Sei. Cerâmica. Vocês puxavam areia como? Carro de boi. Carro de boi. Vocês pegavam essa areia onde? Na vargem, lá em casa. E levavam para cerâmica? É. Para fazer telha e tijolo? Não, para construir ela. É para construir a cerâmica? É. Mais antigo ainda, né? É. Você estava com quantos anos nessa época? Ah, era menino, Não né? fala data. Você era menino? É uns 18 anos, mas... Aí puxava e deu. E depois a cerâmica virou uma siderurgia? Depois passou para... Você tem lembrança de quem trouxe a cerâmica aqui para esse lugar? Quem foi? Joelino Rabelo. Ah, entendeu? Pergunta o nome dele, meu irmão. E como é seu nome? O Edson Antônio de Souza. Você está com quantos anos hoje? Agora eu estou com 31. 31 anos? É. Eu tenho um retrato da mãe dele no lado. Parece? Parece. Parece. Você trabalhou lá quando você tinha 8 anos de idade. Uma boa lembrança, né? Candeeiro de boi. Era candeeiro. Uma boa lembrança, né? É boa lembrança. Tá. Naquele tempo a Ermida tinha quantas casas mais ou menos? Aí isso fazer o cara, mas não precisa nem ligar, sabe? Umas 100 casas, né? Aqui. Antes que não, tinha não, né? Pois é, gente. E essa lembrança de vocês, nós estamos transformando isso numa história em vídeo, né? É isso aí. Você tocou, foi na banda também? Como é que chamava a banda? Lírio Santo Antônio. Lírio de Santo Antônio. E o que você tem para mostrar dessa banda hoje? A banda estava bastante, um levou um instrumento, outro levou outro. E aí, atualmente, é só o bombo e o baixo, tudo. O bumbo e o baixo. Seu nome como é que é? Diniz Barreto, filho do coelho da banda, do gerente da banda. Eu vou mostrar. Você trabalhou também na cerâmica? A primeira vez que eu trabalhei na cerâmica, eu fui cortado porque não tinha idade de fechar com 14 anos. Quando eu entrei aos 14 anos, me chamaram de volta. Trabalhei bastante tempo na cerâmica e depois para a siderúrgica, eu fui para a siderúrgica. Trabalhei até idade de fechar de maior. E foi um dos caminhoneiros também de Ermida. Caminhoneiro foi muito grande. E a siderúrgica, quem construiu ela aqui? Aí o chefe todo de tudo é o Rodir Rabelo. E quem fez a siderúrgica? O Juvelino Rabelo, né? O Juvelino Rabelo. O Juvelino é o nome das indústrias, né? O Juvelino, eu tenho um livro dele lá em casa, da história dele. O Juvelino também tem esse livro, é muito bonito esse livro. Colaborou muito com a história de Ermida. Eu tenho um livro ali, o Pai do Banco me deu. Que foi o Mauro Corujinho que fez esse livro. O livro da história do Juvelino Rabelo. Alô, gente, vamos lá ver o bumbo. Essa eu vejo contar, não sei direito não. Como é que era o esquema? Ele chamava Lico Dias, né? Que tocava o bumbo. Aí teve um livro, o papai falou assim, Alê, vai com força, pegou o puxão da força e arrebentou o bumbo. Arrebentou o bumbo.